Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor Jesus Cristo e que a paz seja convosco. Hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 12 em diante. Gênesis, capítulo 12 em diante, fala sobre Deus, chama Abraão e lhe faz promessas. Vamos entender a maneira com que o Deus Altíssimo chamou Abraão. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sai-te da tua terra. O que isso significa? Enquanto Abraão estivesse preso à terra, aos costumes, às crenças, aos amigos, aos familiares e às comodidades do lugar, Deus não poderia fazer dele uma grande nação. Permanecer ali certamente colocaria em risco a crença dele no único Deus, pois seus conhecidos tentariam lançar dúvidas para que ele desistisse da fé. Naquele lugar, Abraão não conseguiria vislumbrar algo melhor do que a própria terra que herdaria do seu pai. Afinal, ele morava em Ur dos Caldeus, uma cidade cosmopolita que tinha tudo de mais moderno na época. Além da vida de Abrão e Sarai estar estabelecida junto às pessoas que amavam, era extremamente incomum dividir o clã familiar, pois as famílias permaneciam unidas para garantir as posses e perpetuar o nome. No entanto, se tivesse desobedecido ele a Deus, não desfrutaria da intimidade do Todo-Poderoso. Não o teria como amigo e não teria o privilégio de dar origem a uma nação física. Israel é uma nação espiritual, os descendentes dele na fé. Ou seja, assim que Deus Altíssimo chamou a Abraão, Abraão entendeu. E Abraão passou a entender também os propósitos de Deus para com ele. Isso significa que quem não tem coragem para sacrificar e obedecer, como fez Abrão, essa pessoa, ela perde a chance de ver a grandeza de Deus na própria vida. Quando Deus Altíssimo chamou Abrão, ele simplesmente disse: Sai da tua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ali o Senhor simplesmente falou a Abraão e disse: Sai da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus não deu um mapa para Abraão. Deus disse: Para a terra que eu te mostrarei. Abraão confiou com toda a sua alma na direção que Deus o colocara naquele exato momento. Ele confiou e ele se prostrou ao nosso Criador, o Deus de Israel. E o versos 2 diz assim: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqui o Senhor, ele confirma que ele far-te-ei uma grande nação. Ou seja, ele dará a Abraão uma grande nação. E abençoar-te-ei, ou seja, ele abençoará Abraão.
em tudo que ele pensar, em tudo que ele fizer. E ele engrandecerei o teu nome. Olha só, ele honrará a Abrão. E diz aqui o Senhor a Abraão que ele será uma bênção. Por onde Abraão passar ou passasse, ele seria uma bênção. Olha que maravilhoso você sentir Deus falando com você, Deus instruindo você, dizendo palavras que acessam a sua alma. E Abraão entendeu esse recado. Vamos para o versos 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Deus afirmou que aquelas pessoas, partindo daquele momento, que abençoassem Abraão, seriam abençoados. E os que os amaldiçoassem, ou seja, pessoas que entrassem na sua vida para o ferir, para fazer qualquer mal para Abraão, eles seriam amaldiçoados. E o Senhor afirmou: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha a confirmação do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, na vida do que chamamos de pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé. O que entendemos desse verso 3? Nós entendemos que a promessa do Altíssimo a Abraão garantiria bênção aos que o abençoassem e maldição aos que o amaldiçoassem. Essa promessa se estende a toda a descendência dele, ou seja, nas nossas vidas, porque nós somos a descendência de Abrão, especialmente aos filhos da mesma fé, ou seja, nós somos filhos da mesma fé. Nós acreditamos com a mesma fé e nós entendemos que ser direcionado por Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá a certeza que a vitória chegará. E assim, da mesma forma que o Todo-Poderoso se colocou como amigo de Abrão para honrá-lo e protegê-lo, ele honra e protege aqueles que são dele. Ou seja, eu, você, nós, que estamos aqui reunidos em uma só fé, buscando a palavra, buscando entender a palavra de Deus, buscando conhecimento nas Escrituras, buscando conhecimento na vida de Abrão, nosso pai na fé, e entendemos que se isso aconteceu na vida de Abraão, também acontecerá na nossa vida. Diante disso, fico alerta para quem profere insultos ou prejudica alguém que pertence a Deus. Ou seja, fico alerta para quem prejudica de alguma forma aqueles que são de Deus, que pertencem a Deus. Ou seja, prejudica com fofocas, prejudica com insultos, prejudica de alguma forma, de alguma maldade que essa pessoa tente fazer com o escolhido de Deus. Essa pessoa, em vez de receber paz e vida próspera, terá o Senhor, Deus Altíssimo, como adversário. Por isso, eu faço uma ressalva aqui. Pense antes de falar contra alguém. Quem sabe esse alguém não é amigo de Deus? Quem sabe esse alguém não é escolhido de Deus? Quem sabe esse alguém sente Deus falar com ele? E você, por alguma razão, não conhece a intimidade dessa pessoa com o Altíssimo. Então serve um alerta. Vamos tomar cuidado com as pessoas que tentam, de alguma forma,
fazer algum mal, ou até nós também, de alguma forma, fazer algum mal para essa pessoa. Nós não entendemos quem Deus escolhe. Nós entendemos que o agir de Deus ele é infinito e que não podemos ferir um escolhido de Deus, nem com palavras. Não podemos ferir um escolhido de Deus, nem com ações. Então vamos orar. E como a palavra do Senhor fala, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus nos ensina, no segundo mandamento, com a vinda de Jesus Cristo, que Pedro fala ao Senhor Jesus e diz assim: Senhor, mas se o meu inimigo pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Ou se eu devo perdoá-lo? Essa foi a pergunta de Pedro, um dos discípulos de Jesus, quando falou com o nosso Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus respondeu a Pedro: Meu irmão, eu não digo que você tem que perdoar uma vez, mas exatamente 70 vezes 7. Então, meu irmão, antes de nós acusarmos, antes de nós, até por calúnias, difamações, tentar denegrir a imagem de alguém, pensamos que o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E a palavra que ela nos revela que ai daquele que caluniar, ai daquele que nos difamar, ai daquele que por uma razão tocar no escolhido de Deus. Serve o alerta para nós. Agora, nós vamos ler, continuar a leitura no versos 4, que diz assim: Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Ou seja, Abraão partiu como o Senhor ordenara. Ele ouviu a voz de Deus e ele partiu daquela cidade. Eis o grande segredo de Abrão. Vou contar para vocês aqui. Abrão arriscou tudo o que tinha para obedecer à voz do Altíssimo, a voz de Deus. Isso é fé. Mas uma fé que, além de confessada, deve ser manifestada com atitudes. Ou seja, Abraão ouviu o que Deus tinha dito a ele e ele manifestou através da sua fé com atitudes. Ele saiu da cidade. Ele foi em busca da revelação de Deus, mas sem ter um mapa na mão. Ele foi através de crer e de entender que Deus estava à frente daquela situação e que Deus abriria um caminho para ele. Então Abraão, que até então ele não é Abraão, né? A gente está falando aqui quando Deus o chamou. Então ele se chamava Abraão até então, que é Abrão. Resumindo para vocês, ele teve uma fé extraordinária e um coração disposto a obedecer em tudo, a ponto de Deus o separar para fazer com ele uma aliança. Olha que lindo! Imagina, Deus separou Abraão para fazer uma aliança com ele. Abrão era de uma família rica e certamente seria substituto do seu pai. Por isso, aos olhos humanos, fazer o que ele fez foi uma grande loucura. Mas essa é a verdadeira fé. Muitas das vezes, meus irmãos e irmãs, aos olhos humanos, as pessoas não entendem o tamanho da nossa fé. Então, muitas das vezes,
como diz aqui a palavra, Abrão ele seria o substituto do pai. Como ele era de uma família muito rica, ele iria herdar todos os bens que até então seu pai teria conquistado até ali. Mas quando Deus o chamou, ele largou tudo. Ele não pensou duas vezes. Ele acreditou que o Deus Altíssimo falara com ele. E ele deixou o passado e seguiu para uma história escrita pelo dedo de Deus. Ou seja, ele acreditou de todo o seu coração. Quando nós acreditamos em algo na nossa vida, meu irmão e minha irmã, aos olhos humanos, pode ser até impossível. Mas quando o Senhor está à frente, quando nós oramos a Deus, nós buscamos a sua majestosa presença, nós suplicamos, nós nos humilhamos, nós nos prostramos ao Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos instrui. E através da nossa fé, nós temos que, assim como Abraão, nosso pai na fé, nós temos que agir. Nós temos que acreditar de corpo e alma e espírito e nós temos que agir. Aos olhos humanos, muitas pessoas vão achar loucura. Mas aos olhos de Deus, o que é loucura para o homem é certeza para Deus. Incrível isso, né? Vamos lá para o versos 10. Porém, meus irmãos, eu vou ler para vocês o verso 5 e o versos 10. A gente vai ler um pouquinho depois. Eu vou explicar o significado do versos 10, tá? Então vamos para o verso 5. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Ou seja, muitas pessoas que estavam ali com Abrão em Harã quiseram acompanhá-lo e saíram para irem à terra de Canaã, ou seja, eles foram junto com Abrão e chegaram à terra de Canaã. Verso 6. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Morre, e estavam então os cananeus na terra. Verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Versos 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Versos 9. Depois, caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Foi quando Abrão desce ao Egito. Versos 10 diz assim: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Abrão partiu como o Senhor ordenara. Eis o grande segredo de Abrão. Ele arriscou tudo o que tinha para obedecer. Isso é fé. Mas uma fé que, além de ser confessada, deve ser manifestada com atitudes. Abraão teve uma fé extraordinária e um coração disposto a obedecer em tudo, a ponto de Deus, como eu disse aqui, a ponto de Deus o separar para fazer com ele uma aliança. Abrão era de uma família rica e certamente seria substituído do pai. Por isso, aos olhos humanos, fazer o que ele fez foi uma grande loucura. Mas essa é a expressão da verdadeira fé. Vamos falar de novo, né, sobre o que é manifestar a verdadeira fé.
Quando Abraão desce ao Egito, havia fome naquela terra, ou seja, havia fome aonde ele estava, né? Que ele passou ali pelo lugar de Siquém, né? Para Vale de Morre, né? E estavam então entre os cananeus na terra, né? Quando o Senhor falou com Abraão e disse que a sua descendência herdaria aquela terra, Abraão ele edificou um altar ali para o Senhor. E por que eu estou exclamando isso, meus irmãos? Porque quando, ainda que sejamos obedientes a Deus, não deixaremos de ser desafiados por problemas e provocações, né? Então, Abraão, ele estava sendo orientado por Deus, instruído por Deus, diante de sua fé, ele largou tudo para obedecer à voz do Senhor. Mas quando fala aqui da palavra, né, que, que ele teve problemas, né, dentro daquele lugar. Então, aqui, o que nós entendemos? Que ser obedientes a Deus, não deixaremos de ser desafiados por problemas e provações, né? Os nossos problemas virão, as nossas provações virão. Abraão, por exemplo, além de enfrentar a esterilidade da esposa e a separação da parentela, se deparou com a fome naquele lugar. Olha só quantas dificuldades. Então, obrigou-o a descer ao Egito, que era certamente era o local mais próximo, né, que ele pudesse se desvincular, né, daquela fome, do que estava acontecendo naquele lugar. Ou seja, o que nós podemos entender disso? Que o verdadeiro cristão, ele precisa saber que as lutas são permitidas por Deus, para que haja amadurecimento espiritual e desenvolvimento da fé. Abraão, ele tinha uma fé que ele largou tudo quando ele ouviu a voz de Deus. Mas mesmo assim, ele estava sendo amadurecido espiritualmente por Deus. E mesmo assim, ele estava desenvolvendo a sua fé. Ele saiu daquele local escasso para ir ao encontro, né, de um lugar que poderia dar o suprimento para ele, né? E no deserto, que somos preparados para situações maiores e melhores, ou seja, ele estava ali num deserto, estava comprometendo ele, né, a sua esposa, as pessoas que estavam ali, ele estava passando por muitas provações e estava sendo também amadurecido espiritualmente e desenvolvendo ainda mais a sua fé. Então eu falo para você, meu irmão e minha irmã, que é nos desertos da vida que a gente amadurece. Muitas das vezes o nosso caráter, a nossa fé, muitas das vezes nós como pessoas, muitas das vezes nós amadurecemos e podemos assim nos redimir diante de nós mesmos. Nós mesmos enxergamos em nós o verdadeiro eu nosso e entendemos que precisa haver uma mudança, porque continuar naquele jeito, continuar naquele mesmo espírito não vai adiantar nada. Nós temos que ter atitude baseado na fé. Nós também temos que ter uma mudança. Então, os problemas e os desertos da vida nos ensina que muitas das vezes, certamente 100% das vezes, quando nós estamos passando por um grande deserto, por uma grande provação, é ali que somos provados. É ali que o Senhor vê as nossas atitudes. Por exemplo, uma mãe que não tem um leite para dar para o filho, ela vai falar: meu Deus, como que eu vou suprir essa necessidade do meu filho? E eu conheço relatos que pessoas dobram o joelho, essas pessoas oram, buscam verdadeiramente a face de Deus e de repente bate alguém na porta. Olha, eu vim trazer um leite, uma cesta básica, porque o Senhor, ele traz todo o suprimento que nós precisamos. Só que a palavra do Senhor fala que nós não podemos colocar a nossa segurança no homem e nem na mulher. Não podemos fazer do homem o nosso braço. Isso significa que nós temos que orar aquele que é o dono de todas as coisas, aquele que supre todas as coisas. E quando nós dobramos o nosso joelho e nós oramos, nós nos humilhamos na presença do Pai, diante de pesadelos, diante de situações horrendas que passamos, diante de situações de deserto.
o Senhor ouvirá o nosso clamor. E muitas das vezes, meus irmãos, nós vamos sair renovados daquele deserto, porque a palavra do Senhor diz que não há deserto que dure para sempre. Então, toda situação, Eclesiastes 3 fala, há um tempo para todas as coisas, há um propósito para todas as coisas para acontecer. Então, há tempo de abraçar, tempo de desabraçar, tempo de fazer, tempo de desfazer, tempo de estar junto, tempo de manter distanciamento. Então, debaixo do céu das nossas vidas há sempre um propósito maior. E quando nós somos guiados por Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, passamos sim por provações e problemas, mas no final o Senhor nos honra. Para a nossa glória? Não. Para nós testemunharmos o quão grande é o nosso Deus, o quão poderoso Ele é. Amém? Vamos fazer a leitura, meus irmãos? No versos 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Versos 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher? E matar-me-ão a mim? E a ti te guardarão em vida? Versos 13. Dize: Peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Versos 14. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. Versos 15. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Versos 16. E fez bem Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Ou seja, Faraó, ele foi, pegou a esposa, tomou-lhe a mulher de Abraão, não como sua mulher, mas para que ela vivesse ali junto do seu harém. E em troca disso, Abraão recebeu ali alguns suprimentos. A Bíblia relata que ele recebeu ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas. Verso 17 diz assim: Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Versos 18. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Versos 19. Por que disseste, é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Versos 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Então ali é o momento que Abrão, Sarai, os seus servos e tudo que eles tinham ganhado de Faraó como um presente, eles saíram da terra do Egito. Nós vamos falar aqui do versos 13, que Abraão volta do Egito, ou seja, ele sai do Egito, né? Vamos lá. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ou seja, ele saiu do Egito, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló, o seu sobrinho. Versos 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Versos 3. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Versos 4. Até o lugar do altar que outrora ali tinha feito,
E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ou seja, ele voltou ao lugar que ele tinha feito, um altar ao Senhor, e naquele momento ele invocou o nome do Senhor. Aquele momento que ele estava ali agradecendo a Deus por todas as coisas que o Senhor tinha feito. Verso 5. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gados e tendas. Verso 6. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Olha só essa palavra. Os bens dos dois era tão grande que eles não podiam ali habitar juntos. Verso 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Versos 8. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Ou seja, Abraão ele ficou entristecido, ele ficou muito triste com a situação. Então ele exclamou para Ló, seu sobrinho: não haja contenda entre nós. O que nós podemos entender com essa palavra? Que além da falta de espaço para os rebanhos pastarem juntos, havia um agravante que levou Abrão a se separar de Ló. Os habitantes daquela terra influenciaram os pastores de tal forma que os colocaram em conflito. Assim, meus irmãos e irmãs, ocorre hoje. Muitos pedem a visão da salvação, justamente por darem ouvidos a terceiros. Quando Deus nos dá uma direção, jamais podemos deixá-la escapar por ouvir opiniões alheias. A visão da fé, ela é pessoal, ela é intransferível. Ou seja, nós não podemos nos deixarmos influenciarmos por pessoas, situações e cenários, porque nós temos que crer de todo o nosso coração naquilo que nós temos certeza que o Senhor fará por nós. Vamos para o versos número 9. Ou melhor, isso mesmo, número 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres à esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ou seja, Abraão disse a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres à esquerda, irei para a direita. E se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. Versos 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, toda arborizada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, um jardim florido, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Versos 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Versos 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Vamos entender aqui, meus irmãos e irmãs, essa palavra que Abrão disse a Ló: se escolheres a esquerda, irei para a direita. Abrão possuía as promessas do Senhor. Diante disso,
que importância teria se ele fosse para a direita ou para a esquerda? Ou seja, se a pessoa vê a situação com os olhos espirituais e não físico, ou seja, através da fé, a escolha será sempre certa. Os olhos espirituais são os da fé e do entendimento, ao passo que os olhos físicos são os da emoção. A escolha daquele momento de Ló foi feita na base da emoção e não da fé. Por conta disso, expôs a vida e a família dele à destruição. Irmãos, muitas das vezes nós tomamos decisões causadas por nossas emoções, causadas pelo nosso ego, causadas pelo nosso egocêntrico. Ah, eu quero, eu posso, eu faço. E a nossa família, ela paga o preço. Ló, por ele ter sido soberbo, arrogante, egocêntrico, por ele ver o que estava à vista, ele não entendeu, através da fé, que não era o que ele realmente precisava. O que ele precisava à vista, ele viu uma terra como o Jardim do Éden, florido, próspero. Só que o que Deus tinha para ele era muito maior que isso. Então, muitas vezes, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com pessoas que chegam do nosso lado e falam assim: olha, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, se você fizer um serviço para mim assim, você vai ganhar tanto. E às vezes você tem lá um serviço, você tem o seu trabalho, você tem a sua empresa, você tem as suas tarefas. Então, às vezes, chega alguém que quer te persuadir. E às vezes os teus olhos não estão ligados no Altíssimo, não estão ligados na palavra, não estão ligados no conhecimento. E você se deixa se persuadir pela vista. Ah, eu ganho hoje, um exemplo, salário mínimo. Aí você recebe uma proposta que você vai ganhar 2, 3 vezes mais. 2, 3 vezes mais. E aí você troca o certo, muitas das vezes, por um duvidoso. Porque à vista dos teus olhos, aquela situação, ela vai te ajudar. Só que antes de você tomar essa decisão, você já chegou a falar com Deus? Você leu uma palavra? Você entregou nas mãos de Deus aquela situação? Então, meus irmãos, eu vou fazer uma exclamação aqui. Para qualquer decisão que você venha tomar, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não deixe se cegar pela vista, porque as suas decisões impactarão na vida da sua família. E uma decisão tomada é uma decisão proferida. É uma decisão que a partir daquela tua decisão você vai colher os frutos. Então eu digo para você, e te ensino aqui neste momento, o que eu levei também na minha vida muito tempo para entender. Eu te ensino neste momento. Busque o reino de Deus. Mas como é que eu vou buscar o reino se eu não sou conhecedor, se nunca ninguém falou de como eu devo fazer? Eu vou te dizer agora neste momento. Dobre o teu joelho. Fale com Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Explique para o Senhor, de joelhos dobrados no chão, do rosto no pó colado no chão. Senhor, me veio uma proposta para eu fazer tal coisa. O que eu devo fazer? Qual é a decisão que eu devo tomar? Irmãos, irmãs, nós não podemos ser precipitados nas nossas decisões. Todo o caminho
ao lado de Deus Altíssimo, nosso Criador, e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um caminho estreito. Ele não é um caminho aberto, fácil. Então, se chega alguém para você e fala assim, olha, eu tenho isso e isso para você, mas você tem que tomar uma decisão rápida. As coisas de Deus não é assim não, meu irmão, minha irmã. As coisas de Deus, ela leva um tempo para acontecer. Abraão, quando ele foi escolhido por Deus, Deus tomou Abraão na terceira idade. Tudo que Deus dá, há um tempo para acontecer. Então não se deixe influenciar, não, pela vista. Tome muito cuidado nas decisões que você vai tomar. Não tome decisões pelo teu ego, pelo teu eu. Tome decisões baseado na palavra, baseado nos sinais de Cristo. Ore, ore, ore. Peça ao Senhor que Ele te dará sinais em sonhos, Ele falará com você na sua palavra, e Ele dará o sinal assertivo no Espírito Santo que você vai sentir a decisão certa que você tem que tomar. Coloque toda a sua fé diante daquela situação. Se você não sabe como você vai agir, peça a Deus. Peça ao seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu não sei qual decisão eu vou tomar. Eu não quero tomar decisão por vista, porque eu sei que essa decisão vai impactar na vida dos meus familiares, da minha família. Eu quero que seja uma decisão assertiva. E espere Deus te mostrar. Espere o Senhor falar com você. Porque Ele te revelará se aquela situação vai te levar para uma prosperidade realmente, como foi revelada a você, ou se aquela situação ela vai te levar para um cenário obscuro e vai impactar na vida da sua família. Amém? Irmãos, por hoje nós concluímos aqui o momento da escolha de Deus a Abraão, nosso pai na fé. E eu espero ter ajudado muito você. Eu espero ter sido um instrumento na mão de Deus para que juntos nós fizéssemos a leitura dessa palavra e entendêssemos o significado dessa palavra e pudéssemos trazer para a nossa vida em uma comunhão só com o Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, irmãos e irmãs, nós vamos orar, buscar a presença do Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir a Ele que, assim como Ele instruiu Abrão, Ele possa nos instruir também, Ele possa nos dar uma direção assertiva, Ele possa nos ajudar e que, através da nossa fé, nós possamos alcançar o invisível escrito pelas mãos do Senhor na nossa vida. Que nós possamos viver uma nova história, assim como Abraão começou uma nova história. E através do nosso pai na fé, Abraão, nós estamos aqui como seu povo e oremos ao Senhor. Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Ti, Senhor, colocamos toda a nossa confiança. Em Ti, Senhor, colocamos todo o nosso eu. Em Ti, Senhor, profetizamos bênçãos infinitas nas nossas vidas, na nossa saúde, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, na vida dos nossos filhos e de cada familiar. Pai amado, Pai querido, nos ajude a entender os seus sinais, para que possamos viver intimamente, Senhor, na nossa vida, as suas promessas. Que possamos, Senhor, caminhar no centro da sua vontade. Que possamos, Senhor, como tua palavra diz em Salmo 91, habitar no esconderijo do Altíssimo.
para que nenhum mal nos toque, nenhum laço do passarinheiro, nenhuma peste perniciosa. Pai, estamos passando por uma pandemia neste momento. Cobre nós com o teu sangue, Senhor, do alto da nossa cabeça à planta de nossos pés. Passa o teu sangue, Senhor, do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Nós somos o templo do Espírito Santo, Senhor. Assim como o Senhor fez no passado com o povo de Israel, povo teu escolhido, ainda quando morava no Egito, Pai, que nenhuma praga chegou à sua tenda. Nós oramos e pedimos, Senhor, que nada, nenhuma seta das trevas nos toque, que nenhuma seta das trevas chegue perto de nós, porque somos eleitos o teu povo, descendência de Abrão, nosso pai na fé. Nós te pedimos, Senhor, assim como o Senhor falou com o teu servo, nos instrui, Senhor, nos dá a direção. Fortalece, Senhor, as nossas ações. Fortalece, Senhor, o nosso intelecto. Fortalece, Senhor, de forma sobrenatural o nosso corpo físico. Abraça-nos, Senhor, a nossa alma, porque cremos no Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Pai querido, entregamos aqui o nosso tudo em suas mãos. Fortalece nós, Senhor. Coloque bilhões de anjos com espada de fogo ao nosso redor. Multiplique nossa vida, Senhor Jesus, assim como o Senhor fez, papai, com os pães e os peixes. Nutre, Senhor, os nossos celeiros. Nutre, Senhor, a nossa alma com o teu conhecimento. Multiplica, Senhor, a sua unção sobre cada um que nos ouve neste dia. Senhor, eu te peço com toda a humildade e suplico, Senhor, pela sua misericórdia, por cada um que nos ouve nesse dia. Senhor, prospera, Senhor, cura, Senhor, livra, Senhor, unge, Senhor, pelo poder que há no teu precioso nome, ó Deus Altíssimo e seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, Senhor, depositamos toda a nossa confiança e acreditamos de toda a nossa fé que o Senhor está adiante, que o Senhor está à frente, abrindo todos os caminhos, Senhor, para o teu povo escolhido passar. Pai amado e Pai querido, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por essa oração. Aleluia, Senhor. E que as bênçãos de Gênesis possam estar na sua vida. Que as bênçãos de Gênesis, capítulo 12 em diante, possam estar em sua vida. E que as promessas, assim como foi na vida de Abrão, nosso pai na fé, possam se cumprir nas nossas vidas. Amém? O
Um excelente dia, meu irmão e minha irmã, e que a sua fé possa ser multiplicada, assim como o Senhor multiplicou os pães e os peixes. Que o Senhor venha te abraçar nesse momento, que você sinta a paz do Senhor na sua casa, no seu lar, onde você estiver neste momento ouvindo esta palavra e oração. Que você possa sentir o mover do Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada por estar aqui conosco. Amém.